Olha, não tem coisa mais triste do que perder o final de semana porque teve que faxinar. Concorda comigo? Bom, pra mim, pelo menos, eu prefiro descansar. Eu prefiro passear ao invés de passar 3 horas, se não o dia inteiro, um sábado inteiro, um domingo inteiro, tendo que ficar organizando e faxinando as coisas porque não teve tempo durante a semana. Teve um método que simplesmente mudou a minha vida e eu espero que também mude a sua. O meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o Lar Doce Ordem e eu espero de verdade que esse vídeo transforme a maneira com que você organiza a sua casa. Olha, a única maneira, vamos dizer assim, de apresentar esse método é falar para vocês que, primeira coisa é ter calma. Porque o método ele tem tantos detalhes, é tanta coisa assim maravilhosa, mas ao mesmo tempo assim, é tão transformador que dá vontade, pelo menos assim foi para mim, de fazer tudo de uma vez só. E a gente precisa ter muita tranquilidade. Eu quero que hoje você, se nunca ouviu falar desse método, que você apenas aproveite o vídeo e conheça para aí sim depois você colocar em prática. Porque se você quiser colocar tudo em prática de uma vez só, você pode cair no erro de achar que não vai dar certo. E não é isso. A gente já conversou aqui no canal que quando a gente vai construir novos hábitos, nós precisamos fazer o quê? Fazer um novo hábito de cada vez. Então, tenha tranquilidade, conheça esse novo método, pense sobre ele, reflita e veja se faz sentido para você. Esse método se chama Fly Lady. A criadora dele, e eu posso separar um vídeo para poder falar especificamente sobre cada detalhe desse método, ela teve a intenção de ajudar principalmente mulheres, donas de casa, mães, que passavam o dia inteiro em casa e ficavam em função da casa. Esse método ele também se adequa a quem trabalha fora. E eu vou apresentar aqui para vocês de uma maneira que possa servir para vocês, né, dos dois grupos. Seja vocês que trabalham fora, sejam vocês que fazem home office, sejam vocês que são dona de casa, às vezes vocês têm o próprio negócio. O que eu quero é que esse método ajude a vocês a não ficarem em função da organização da casa durante o final de semana, ou às vezes, se você é dona de casa, todo dia passar o dia inteiro lavando, limpando, varrendo, enfim. A intenção é que você tenha tempo também para estudar, tenha tempo para trabalhar, tenha tempo para passear. E essa foi a intenção da criadora. Quando ela criou esse método, ela queria agilidade na hora de fazer as coisas. Ela estava passando por um momento de saúde mental muito delicado e ela pensou: bem, eu preciso começar devagar e mudar a minha realidade. Então, se você precisa mudar a sua realidade, preste atenção nesse método. A primeira coisa, o primeiro detalhe que eu quero apresentar para vocês sobre Flyrate é o seguinte: o segredo é fazer cada coisa, ó, com um curto período de tempo, num curto período de tempo. Ou seja, você vai gastar 10, 20 minutinhos em cada tarefa. E aí a intenção é que você gaste menos de 1 hora por dia. Sim, ao invés de você acumular todas as tarefas para fazer no sábado, todas as tarefas para fazer no domingo, você vai fazer um pouquinho cada dia. Então você vai fazer provavelmente algo que você já tem na sua rotina, que é o seguinte: seja de manhã antes de começar a trabalhar, seja à noite quando você chega em casa para você que trabalha fora, ou para você que vai começar o dia trabalhando em casa, faxinando a casa, você precisa fazer as coisas minimamente de manhã para poder começar a fazer as coisas andarem. Ou seja, de manhã e à noite você precisa, de alguma forma, fazer pequenas tarefas para fazer o dia andar e à noite, no caso, para fazer o dia seguinte andar. E é exatamente essa a intenção do Fly Lady, você gastar 10 minutinhos, por exemplo, de manhã, arrumando a cama, limpando muito rapidamente a pia ou o balcão do banheiro. E também, se você, por acaso, né, precisar dar uma limpadinha ali a colar de alguma coisa do café da manhã, você até pode limpar para você poder começar o seu dia. Então, a intenção de manhã é você fazer isso, o que ela chama de se arrumar para o dia, né? Então, se arrumar para o dia não é só você se arrumar, mas arrumar a cama. Você se arruma para o dia, você brilha a pia, no caso a pia do banheiro. Então, depois de você se arrumar para o dia, você passa um paninho ali, você dá uma organizadinha rápida ali no banheiro. E depois, se você tiver tempo, se você não tiver que sair correndo para ir trabalhar, você vai arrumar o que ela chama de hot spots, ou seja, os lugares quentes da casa, ou seja, onde estão os focos de bagunça.
Então, às vezes, o foco de bagunça está em cima da mesa porque tem um monte de correspondência, ou porque tem um monte de papelada de trabalho, ou porque tem a louça suja do café da manhã, ou de repente está um acúmulo de brinquedos das crianças, ou às vezes, sei lá, está um acúmulo de sapatos em algum lugar. Então, você escolhe um desses ambientes que está bagunçado, você arruma rapidamente e aí você vai e começa o seu dia, você vai trabalhar, você vai fazer o que você precisa fazer. Quando você chega à noite, ou se você passa o dia inteiro em casa, né, e você já terminou todas as suas tarefas, e chega à noite, você vai fazer o quê? Você vai se preparar para o dia seguinte. Primeira coisa que você vai fazer, brilhar a pia. O que é brilhar a pia? É você deixar a pia livre. Então, se você, por acaso, não tiver tempo de lavar a louça, eu tenho uma dica e eu tenho um vídeo aqui sobre lavar a louça, caso você não consiga lavar a louça naquele dia. Mas o importante é você esvaziar a cuba da pia e deixar ali tudo arrumado, para que você, ao olhar, não tenha aquela sensação de desorganização. Essa é a primeira coisa. Então, ó, brilhar a pia da cozinha. E aí depois você vai arrumar as coisas que você precisa para o dia, ou seja, arrumar uma bolsa, uma mochila, arrumar a roupa que você vai usar no dia seguinte. Então tem que ser coisa muito rápida, muito prática. Você vai começar por essas tarefas de 10 minutinhos. E também tem uma tarefa que é muito importante, que você pode de repente deixar para a noite, você que trabalha fora. Você que fica em casa, você pode fazer em algum momento do dia, que são os 10 minutinhos de destralhe, entre 10 a 15 minutos de destralhe. O que é isso? Você sempre tem alguma coisa que você está acumulando em casa. Às vezes é pedaço de papel, às vezes é roupa, às vezes é brinquedo, tanta coisa que a gente vai acumulando dentro de casa e que a gente não usa mais e a gente precisa simplesmente doar ou jogar no lixo. Então, se você separa um tempo do seu dia para você, em 10 minutinhos, 15 minutinhos, colocar dentro de uma sacola plástica, coisas que você vai doar ou coisas que você vai jogar no lixo e destralhar a casa, olha, vai dar aquela sensação de alívio, de missão cumprida. Todo dia, um pouquinho de cada vez. Você não precisa separar um dia, ou um mês, ou às vezes você separa o final do ano, é o momento de destralhar. E aí, quando você vê, você tem que passar horas e horas fazendo aquilo. É muito mais fácil se você fizer um pouquinho cada dia. Então, vamos começar aí com esse segredo, né? Dos 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à noite e uns 10, 15 minutinhos ali de destralhe por dia. Mas calma, como eu disse anteriormente, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os baby steps, ou seja, os pequenos passos, 31 pequenos passos para você começar nesse método, para você não ter que começar a fazer um 180 graus aí na sua casa e mudar toda a rotina, e você não sabe por onde começar. Calma, tem um método, ela fez assim, um método de 31 dias, dentro do método, ela fez um outro método, para você ter por onde começar. Então fica tranquila, só primeiro assimile, contemple esse método maravilhoso que eu falei dele, que vai mudar a sua vida. Fly Lady. Vamos lá. Então, esse é o começo do método, vamos dizer assim, né? Que são as pequenas coisinhas que você vai fazer de manhã e à noite. Também tem o foco do dia. Então, para cada dia, ela separa uma coisa, uma tarefa específica para você fazer. Por exemplo, na segunda-feira, o foco vai ser limpar o chão. Então, aspirar o chão, passar um pano. Na terça-feira você vai separar para um descanso, ou seja, você não vai fazer tarefa doméstica, mas você vai fazer o planejamento. Que planejamento? Você vai planejar passeios para a família, você vai planejar as refeições, você vai planejar as compras, né? O que você precisa comprar naquela semana, e assim por diante. Você, para cada dia, você tem um tipo de foco. Como eu disse para vocês, eu vou fazer um vídeo para explicar cada coisa. Aqui eu só estou apresentando o método para vocês verem como que a gente pode organizar as coisas minimamente durante os dias da nossa semana, ao invés de centralizar em apenas um dia, tá bom? Então esse é o foco do dia. Uma outra parte do método Fly Lady é você separar por semana qual é a área da casa que você vai limpar. Então, aqui no Brasil é muito comum as pessoas terem o hábito de separar o sábado ou domingo, ou os dois, para limpar a casa inteira, toda semana. E tem gente que não faz isso, porque como a pessoa acha que tem que limpar a casa inteira toda semana, chega no final de semana a pessoa fica tão ansiosa que ela prefere trancar a porta, sair porta fora e fazer outra coisa e deixar a bagunça lá. E a bagunça que se vire, quando voltar para casa, eu fecho o olho, vou dormir e nem vejo a bagunça. A gente não precisa fazer isso, a gente pode ser estratégica. Então, cada semana vai ter um foco da casa para você organizar. Então, por exemplo, aqui em casa eu faço o seguinte: na primeira semana, e essa primeira semana, a gente não precisa ser exatamente a primeira semana daquele mês. Porque, por exemplo, aqui eu organizo em 5 semanas, nem todo mês tem 5 semanas.
Então, às vezes, a quinta semana vai ser a primeira semana de um mês, entendeu? O importante é que cada semana você separe para uma área da sua casa. Então, aqui em casa, na primeira semana, eu dedico para o banheiro. Por que eu dedico o banheiro? Eu só tenho um banheiro. Se eu tivesse dois, né, eu teria que dedicar para os dois. Mas eu gosto de limpar o banheiro com dedicação, sabe? Então, por exemplo, na segunda semana, eu organizo os quartos. Os quartos eu não preciso, sabe, de tanto esforço. Então, eu sei que eu consigo em uma semana organizar os quartos, os dois quartos, que são os quartos das crianças e o quarto de casal. Então, eu prefiro em uma semana me dedicar especificamente ao banheiro. E eu vou explicar exatamente como é que eu faço. Então, na primeira semana, banheiros. Na segunda semana, quartos. Eu vou olhar aqui para minha cola. Na terceira semana, cozinha. Então, cozinha precisa dessa atenção. Lugares que concentram muita gordura, então gordura corporal, gordura de cozinha, são lugares que precisam da nossa atenção maior, né? Então, banheiro primeira semana, segunda semana os quartos, na terceira semana a cozinha, na quarta semana eu separo para a sala e esse ambiente que é aqui que a gente faz de escritório, então é um quarto, né? A gente faz de escritório. Então a sala tem muito pouca coisa, é muito fácil limpar. Então, dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E na quinta semana eu limpo a área externa, mas limpar assim, com vontade, com gosto, né? Ter uma dedicação a mais. E aí, como que eu faço durante a semana para eu não ter que limpar o banheiro, ou os quartos, ou a cozinha, tudo num dia só? Eu vou separando aquele cômodo, então, de forma estratégica. Na segunda eu limpo uma coisa, na terça eu limpo a outra. Então, como é que eu separei aqui, por exemplo, o banheiro? No primeiro dia eu vou limpar o vidro do box, né, a porta, né, do box, o porta-shampoo e o porta-toalhas. Então, essa parte que eu limpo. No segundo dia, eu vou me dedicar somente ao chão do box, então vai concentrando muita gordura ali. Apesar do box, do banheiro, ser um ambiente que semanalmente eu dou uma ajeitada, e isso a gente vai conversar, né? Não tenho aquele brilhão da pia todos os dias que a gente faz o balcão, eu faço um brilha box durante o meu banho. Então é uma coisa que ela até indica no Fly Lady, olha, você vai tomar seu banho? Você pode tomar o seu banho, o seu momento, né, de relaxamento, mas assim, se você puder, dar uma limpadinha ali só para poder manter a coisa, ali você aproveita o seu banho e dá uma esfregadinha ali para não acumular aquela gordura. Então eu faço isso todos os dias aqui para não acumular gordura de corpo no banheiro, mas tem o dia que eu vou limpar o chão do banheiro do box. Então eu separo um dia para poder limpar. Aí você até pergunta, você separa o dia inteiro? Não, não é o dia inteiro. A intenção é justamente ser rápido, 10, 15 minutos limpando 20 minutinhos ali, limpando o chão. E é isso. Naquele dia eu vou limpar 10, 15 minutos. Essa é a estratégia. Você não gastar 1 hora, 2, 3 horas ali limpando aquele cômodo ou a casa inteira. Entendeu? Então, no primeiro dia, vidro do box, porta-shampoo, toalhas. No segundo dia, chão do box. No terceiro dia, a parede do box e a janela. No quarto dia, a pia e o vaso sanitário. No quinto dia, eu vou limpando ali o chão, a porta do banheiro, o interruptor e os móveis que são muito fáceis de limpar. Então, os móveis eu também costumo limpar todos os dias, então fica mais fácil de limpar. E aí eu também vou vendo a necessidade, sempre tem a necessidade de limpar as paredes do banheiro, porque o meu banheiro, infelizmente, não é banheiro com tinta, né? Não dá para fazer não dá para só passar um pano, é todo de azulejo, né? Enfim, quem fez a casa fez todo o banheiro de fora a fora de azulejo, então requer uma dedicação a mais. Então é assim que eu separo. Então você vai fazer isso em todos os cômodos. Vocês entendem que para começar a aplicar esse método você tem que começar de pouquinho em pouquinho, porque senão você não consegue colocar tudo em prática, né? Tudo ao mesmo tempo, porque você precisa, primeiro, pensar nas tarefas que você vai fazer de manhã e à noite, você precisa entender, separar qual vai ser o foco do dia que vai funcionar para a sua realidade. Você não precisa aplicar o método Flylery do jeito que ele está lá indicando e tem uma maneira dele indicar. Você, para setorizar a cada semana, você precisa pensar, essa semana na minha casa, será que eu consigo em 10, 15 minutos, né? Aqui limpando, será que eu consigo esses dois cômodos? Eu vou ter que separar. Vocês estão entendendo que precisa de um tempo. Então, em um mês, você precisa criar essa estratégia para aí sim você começar a aplicar. E é por isso que eu falo para você, não vai de cara e vai começando, não, agora eu já separei as zonas e agora eu vou começar essa semana e não sei o que. Calma, em um mês você precisa ir para se adaptar, para você realmente fazer o método rodar. De repente, em 3 meses vai estar tudo funcionando redondinho, né? Porque você precisa pensar,
Às vezes, é o que eu sempre converso assim, com amigas que eu apresento o método Fly Lady. Se você às vezes não tá fazendo nada em casa, sei lá, às vezes você tá ali, né, scrollando no celular, você tá num cômodo, abre o bloco de notas e pensa, nesse cômodo aqui, o que que eu preciso limpar? Ah, tá, beleza. Eu preciso limpar aqui, eu tô no meu quarto, então eu preciso limpar os armários, eu preciso limpar onde fica a televisão, se você tiver uma televisão, preciso limpar a cama, eu preciso limpar a janela, eu preciso limpar o chão, e aí você vai setorizando, porque aí você só coloca ali e depois você pensa, tá? Em outro dia você pensa, tá? Em qual dia que eu vou limpar o chão? Em qual dia que eu vou limpar a janela, em qual dia, e aí você vai organizando, e isso requer tempo. Então você pode fazer um pouquinho a cada dia. Você não precisa, sabe, sentar e passar 3 horas. Agora eu vou fazer o método Fly Lady e fazer. Tem gente que é muito intenso, né? E tem gente que não é tão intenso, mas olha para tanta coisa e tanta informação e fica meio paralisado. Não precisa ser nenhum dos dois. Faça com calma cada coisa. Primeiro, entenda o que que você vai gastar, né? Organizando de manhã. Então, assim, faz sentido para você realmente de manhã organizar aquele hotspot, aquele lugar da bagunça, ou melhor, fica à noite? Você entende? Ah, não, qual vai ser o foco do dia? O que que funciona melhor numa segunda e uma terça? Aí na terça eu faço home office, na segunda eu preciso ir no trabalho. Cada um vai se adaptando à sua realidade. E é por isso que o método Flaley é maravilhoso, porque ele tem um jeito de funcionar, mas ele pode ser adaptado para qualquer tipo de realidade. Ele teve a intenção de funcionar para quem ficava em função da casa, limpando, organizando, né, toda vez, mas também funciona para qualquer tipo de pessoa. Então, olha para a sua realidade e vai pensando se esse método faz sentido para você. Se não é muito melhor você setorizar por semana para arrumar a casa e durante a semana que você não tiver arrumando o quarto, então essa semana é a semana de limpar o banheiro. Vai ter um dia que você vai limpar o chão da casa inteira. Então, será que tem necessidade de você limpar o seu quarto toda semana? Não faz sentido isso. Você só organiza os focos de bagunça, que é algo que você vai fazer todos os dias. Então, você viu aquele foco de bagunça no seu quarto, que às vezes você colocou uma roupa lá que tirou do varal, então você vai lá dedicar 10 minutinhos àquilo. E aí as coisas vão funcionando e as coisas elas vão se mantendo em ordem. Por quê? Porque você foi estratégica, porque você não quis fazer tudo de uma vez, mas você foi e setorizou as coisas. Então, esse método é para você não ter que abdicar do seu descanso, do seu passeio, do seu tempo em família, do seu tempo de estudo, do seu tempo de trabalho e realmente fazer a sua casa funcionar e se manter em ordem. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha funcionado para você. Como eu disse anteriormente, é só um vídeo introdutório para vocês conhecerem o método. Eu vou agora, né, abrir alas para uma playlist onde eu vou agora destrinchar esse método para que vocês possam conhecê-lo e aplicá-lo devagar. Então, nós vamos em outros vídeos, eu não vou fazer vídeos seguidos, mas eu vou criando uma playlist aqui no canal para que vocês possam aproveitar todo o conteúdo e aplicar esse método que vai fazer toda a diferença para a sua saúde mental, toda a diferença para o seu tempo, para você ter tempo, né, para viver. Que viver não é só limpar e arrumar as coisas, mas né, vai além disso, tá bom? Então, se você quiser acompanhar, se inscreva nesse canal. Se você conhece uma amiga que paralisa e só deixa para limpar a casa no final do ano, para destralhar, para arrumar tudo, ou se você conhece uma amiga, sei lá, uma parente, uma colega de trabalho, que você sabe, já comentou que todo final de semana tem gastado a vida para deixar a casa em ordem e não tem aproveitado a família, por favor, compartilhe esse vídeo para que realmente mais mulheres, mais pessoas, mais homens, pode compartilhar com os homens também, vocês também são bem-vindos, rapazes, para que mais pessoas possam se aproveitar desse método e realmente terem a vida em ordem. Um abraço e tchau!